Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Professora Leane aqui, vim explicar o conteúdo da nossa aula de História hoje. Vamos lá? Vou compartilhar a tela com vocês e assim vocês poderão acompanhar a unidade 6 na página 154 no nosso livro de História. A construção de uma nação. Então, gente, todas as civilizações passaram por uma construção para chegar no que nós temos hoje, né? Então, aqui nós temos algumas imagens de muito tempo atrás, né? Muitos escravos, senhores, grandes fazendeiros, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente vai responder com esse conteúdo de hoje. Ao observar os detalhes da cena, as vestimentas, os objetos que as pessoas carregam, é possível responder se elas são de grupos sociais iguais ou grupos sociais diferentes. Em sua opinião, por que as pessoas retratadas na obra estão reunidas em uma rua da cidade do Rio de Janeiro? E que tipo de atividade elas estariam realizando aí nessa rua? Então, vamos responder todas essas perguntas aí. E eu quero que vocês olhem aqui, ó. Todas essas pessoas aqui, elas são de um mesmo grupo social? Todo mundo tem o mesmo poder aquisitivo aqui? Todo mundo tem o mesmo tanto de dinheiro, mesmo patamar de vida? Ideias em construção. Então, o que define um Estado? A formação dos primeiros estados na história se deu a partir do desenvolvimento das cidades, né, que nós já comentamos, nas quais a população passou a se fixar para se desenvolver. Os moradores desses locais produziam suas próprias riquezas, desenvolviam o comércio e a cultura e principalmente tinham um governo próprio que controlava todas as suas atividades. As terras que hoje formam o Brasil, a partir da chegada dos portugueses em 1500, também passaram por um processo semelhante. Povoamentos foram fundados e, com o tempo, se organizaram em vilas e cidades. Longas faixas de território produziram cada vez mais riquezas, mais trocas comerciais foram feitas e a cultura brasileira tomou forma a partir do contato de povos de diferentes origens. No entanto, nesse período, o Brasil não era considerado um Estado, pois quem controlava e organizava suas atividades era o governo de Portugal, que tinha o Brasil como posse e atribuía a ele o nome de colônia. Então, a formação de um Estado brasileiro só acontecia em 1822, quando o Brasil declarou a sua independência em relação a Portugal e tornou-se um império com o seu próprio governante, Dom Pedro I. Esse evento ficou conhecido como o Marco da Independência do Brasil, que ocorreu em 7 de setembro de 1822, né, que é o nosso feriado de 7 de setembro, onde Dom Pedro, né, gritou lá independência ou morte. E a gente canta aquele hino, então, né, esse ano nós não cantamos nada, mas nós cantamos aquele hino, né, já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. E assim por diante, tá? Como o imperador Dom Pedro I estabeleceu a Constituição de 1824, o Brasil passava a ser um país independente. Era necessária a existência de leis próprias. Entretanto, essas leis não representavam a sociedade brasileira, porque expressavam os interesses de poucos. Então, foi escrita uma Constituição, mas essa Constituição não era para o povo, e sim para os representantes da colônia, né? Por exemplo, a família real. O Brasil se formou como Estado, mas manteve-se por muitos anos as características de sociedade colonial, como o trabalho escravizado e exclusões dos mais pobres no processo político. No entanto, isso não impediu muitos brasileiros de lutarem por direitos como a liberdade e a participação política.
Ontem, gente, dia 3, foi comemorado 90 anos do processo de inclusão da mulher no sistema político brasileiro. Ontem, 90 anos apenas. Se vocês olharem bem, na nossa sociedade tem muitas mulheres com 90 anos. Então, quando elas estavam nascendo, elas puderam começar a participar do projeto, né, do processo político no nosso país. Isso é pouco tempo, gente, para um país que tem 1.500 anos, né, que é um país assim tão velho quanto o nosso. Então, é muita injustiça. Aqui nós temos 2 exercícios, né? Segundo o texto, como se formaram os primeiros estados da sua história, acabei de explicar, então vocês vão responder aqui. E 2, porque afirmamos que o Brasil, mesmo com as formações da sociedade e o desenvolvimento de diversas atividades, não era considerado um estado. Também acabei de responder, né? E tem mais um, o 3. Quando podemos afirmar que o Brasil começou a se formar como estado? Então, acabei de explicar, então está ali em cima essas respostas. Vocês vão escrever e mandar para a prof, tá? Continuando aqui, construindo conhecimentos. Então, formando uma sociedade. Por causa da dificuldade em ocupar e explorar a colônia, devido à sua extensão, a coroa criou, então, o governo geral em 1549, como forma de centralizar a administração da colônia. O responsável por administrar essas terras, em nome do rei de Portugal, era chamado governador-geral. Então, né, gente, esse cara administrava a colônia. No período em que vigorou essa forma de administração, o Brasil teve diferentes governadores gerais, sendo o primeiro deles Tomé de Souza, que governou entre 1549 e 1553. Foi um dos primeiros governador-geral, Tomé de Souza, que vieram para o Brasil os primeiros funcionários do rei e soldados, além de condenados, trabalhadores de diferentes ofícios, padres jesuítas. Os jesuítas eram religiosos da Companhia de Jesus, uma ordem da Igreja Católica fundada em 1534, cuja missão era propagar a fé católica pelo mundo. Uma das primeiras ações de São Tomé de Souza foi a fundação de Salvador, em 1549, a primeira capital do Brasil. Além disso, ele criou cargos administrativos para auxiliá-los no controle das finanças e da justiça na colônia. Foi a partir da instituição do governo geral que a sociedade brasileira foi se constituindo como contato entre grupos europeus, indígenas e africanos escravizados. Respondendo aqui, Tomé de Souza não veio sozinho para o Brasil. A coroa portuguesa também enviou vários grupos de pessoas com a função de auxiliar a colonização. Liste-os. Acabei de mencioná-los. O conflito entre os jesuítas e os bandeirantes. Então, na capitania de São Vicente, os padres jesuítas que chegaram à colônia com Tomé de Souza deram início ao projeto da Igreja Católica no Brasil, que tinha como plano catequizar os indígenas. Para isso, padres se organizaram nas chamadas missões, também conhecidas como reduções. Poxa, hein, gente? Olha que absurdo, né? A pessoa vir e invadir a terra do outro e ainda por cima implantar uma religião que não era dos índios, né? Então, eu considero isso um absurdo. Nas missões ou reduções viviam os indígenas que seriam catequizados pelos padres jesuítas. E sob a orientação dos jesuítas, os indígenas exerciam várias tarefas, cuidavam da roça, criavam animais, faziam artesanato e construíam igrejas. Como estratégia para catequizá-los, os jesuítas aprenderam a língua dos nativos e a usaram para as pregações. Além disso, adotaram a música, o teatro, o canto para os ensinamentos religiosos. Diferentemente das capitanias do Nordeste de São Vicente, a de São Vicente não gerava tanta riqueza para a colônia, visto que a sua produção de açúcar na região se tornava mais cara por causa da distância até os centros de distribuição para a Europa. Além disso, o solo e o clima da região não favoreciam o plantio da cana-de-açúcar.
A maioria dos colonos paulistas eram pessoas sem posses e, para sobreviver na região, desenvolveram pequenas lavouras com vários gêneros agrícolas, como mandioca, milho, trigo, algodão, frutas típicas do local. E nessa época ainda não havia circulação de dinheiro em espécie na colônia. Os colonos utilizavam o que produziam em trocas comerciais e até em pagamentos de dívidas. Entre os colonos, os pioneiros destacou-se João Ramalho, em português, um português pobre que desembarcou na colônia, se casou com a filha de um cacique chamado Tibiriçá, de uma aldeia localizada no Vale do Anhangabaú, na atual cidade de São Paulo. Por causa da aproximação dos indígenas, João Ramalho chegou a ajudar os padres jesuítas a se estabelecerem no Planalto de Piratininga, local onde, alguns anos mais tarde, os religiosos fundaram a Vila de São Paulo. Acredita-se que o próprio cacique Tibiriçá foi o primeiro indígena catequizado pelos índios, pelos jesuítas no Brasil. A cooperação entre os jesuítas e os colonos paulistas durou pouco tempo. Isso porque tanto os jesuítas quanto os colonos tinham interesse nos indígenas. Os padres queriam catequizá-los e inseri-los na cultura europeia, com valores e normas próprios. Já os colonos paulistas queriam escravizá-los, em primeiro lugar, porque colonos não tinham dinheiro suficiente para investir na mão de obra africana. Em segundo, porque queriam lucrar com o comércio dos escravos indígenas na própria colônia. O resultado foi uma guerra travada entre jesuítas e paulistas. Poxa, né, gente? Isso aqui é um absurdo. Escravizar o seu semelhante. Os colonos paulistas iniciaram uma caça aos indígenas, organizados em grupos e carregando bandeiras. Ficaram conhecidos como os bandeirantes. Em suas expedições, andavam em condições muito precárias, suas roupas iam se desgastando no caminho, assim como as botas, fazendo com que muitos andassem descalços. Muitas vezes passavam fome. Os poucos alimentos que levavam era a base de farinha de mandioca. Havia 3 tipos de atividade dos bandeirantes: aprisionar indígenas para escravizar, destruir quilombos para a captura de escravizados fugidos e procurar pedras e metais preciosos. Nossa, que orgulho, né? Isso é uma ironia, tá, gente? Eu não falei sério isso aqui, não. Nessas atividades, os bandeirantes adentraram cada vez mais para o interior, também chamado de sertão da colônia. Como consequência disso, acabaram expandindo o território brasileiro e ultrapassando o limite do Tratado de Tordesilhas, que defendia o domínio de Portugal, definia, né, o domínio de Portugal e da Espanha na América. Observe o mapa a seguir. Então, esse é o Tratado de Tordesilhas, ó. Né? E eles acabaram aumentando, né, expandindo aqui, ó, a parte que ficava da Espanha. Por isso que os nossos colegas aqui do lado, todos os nossos países vizinhos aqui falam o espanhol e só nós falamos o português, tá, gente? Porque a nossa parte aqui, ó, nós fomos colonizados por Portugal. Nosso português não é igual ao português de Portugal, mas é muito semelhante. Já essa parte de cá, que ficava do outro lado aqui, do Tratado de Tordesilhas, era a parte da Espanha. E a Espanha fala espanhol, né? Então, os nossos irmãos aqui, os nossos vizinhos, todos são espanhóis e nós, portugueses, né? Falamos o português. Na verdade, o nosso idioma é o português brasileiro, né? Nós temos um idioma próprio, digamos assim. Os indígenas conheciam muito bem o território e, com isso, se escondiam e guerreavam contra os bandeirantes. Foi então que os bandeirantes adotaram como estratégia a invasão das missões jesuíticas locais repletos de indígenas. Além disso, os nativos catequizados eram a preferência dos bandeirantes, pois já haviam se inserido na cultura europeia, tanto nos costumes como no trabalho da lavoura. Mais um exercício aqui. Por que a capitania de São Vicente não prosperou como as capitanias do Nordeste? Acabei de explicar, só voltar ali um pouquinho que a resposta está bem ali em cima. 3. Com essa falta de prosperidade, interferiu na vida dos colonos, né? Como que isso interferiu na vida dos colonos? Também
acabamos de responder. 4. Organizados nas chamadas bandeiras, os colonos paulistas adentravam ao sertão da colônia em busca de riquezas. Identifique os 3 tipos de atividade que motivavam os bandeirantes. Você sabia? Muitos senhores do engenho pagavam aos bandeirantes para que atacassem e destruíssem quilombos formados por os escravizados fugidos das fazendas. Dentre os bandeirantes mais conhecidos está o grupo liderado por Domingos Jorge Velho, que em 1649 descobriu a localização do quilombo dos Palmares, destruindo e matando seu líder, o Zumbi dos Palmares. Um sopro da liberdade em Minas Gerais. Então, esse pedacinho eu vou deixar para vocês lerem. Até aqui. E aqui tem um exercício, então, do texto que vocês acabaram de ler aí, tá, gente? O 5º ano já tem que ler um pouquinho, tá? Enumere os acontecimentos abaixo na ordem cronológica. Então, aqui são algumas coisas que aconteceram, né, durante o tempo aí dessa formação dessa sociedade, né, dessa nação, e vocês vão colocar de 1 a 5, né, os acontecimentos na ordem cronológica. Então, quem que é o primeiro, quem que é o segundo, quem que é o terceiro, quem que é o quarto, quem que é o quinto, certo? 6. Por que a monarquia portuguesa atribuiu o nome de Inconfidência Mineira ao movimento que tentou transformar Minas Gerais em uma república? Então, eles quiseram fazer com que Minas Gerais ficasse independente dentro das áreas ali, dentro das capitanias. Por quê? Por que eles tentaram fazer com que Minas Gerais se tornasse independente? Está no texto ali que vocês têm que ler, voltem e leiam. A Bahia também sonhou em ser uma república. Em 1798, alguns anos após a condenação de Tiradentes, então o texto que vocês vão ler é sobre Tiradentes, a Bahia também foi palco da tentativa de um movimento de libertação da região dos domínios da coroa portuguesa. Nesse período, Salvador já não era mais a capital do Brasil. Então, Salvador foi um dia a capital do nosso país. Mas a cidade era uma das mais importantes. Com cerca de 40 mil habitantes, tinha um intenso comércio de exportação, principalmente do açúcar. Anos antes, por volta de 1770, uma grave crise econômica atingiu a população. Ela começou quando grandes proprietários de terra passaram a priorizar o plantio da cana-de-açúcar, voltado para a exportação em detrimento do cultivo de alimentos. Como consequência, começou a faltar alimentos para a população e o pouco que tinha disponível ficou muito mais caro. Qualquer semelhança é mera coincidência. O descontentamento com Portugal incluía também os impostos que deveriam ser pagos para os representantes da coroa. Nossa, né? Que diferença que a gente está vivendo, cheia de impostos aí, água, luz, IPTU e PVA. E o alto preço dos produtos básicos, como já citamos os alimentos. Nós também estamos vivendo uma alta dos produtos, né, gente, dos alimentos. Dada a insatisfação geral de vários grupos sociais, membros da elite local, comerciantes, alfaiates, soldados, artesãos e escravizados se organizaram para propagar ideias de liberdade pelas ruas de Salvador, afixando panfletos nas portas das igrejas e casas, chamando a população para uma contra-revolta, não uma revolta contra a coroa portuguesa. Nos dizeres dos panfletos, diziam que desejavam para a Bahia transformar a capitania em uma república, aumentar os salários dos soldados, acabar com a escravidão e garantir a liberdade do comércio exterior. Porém, devido ao que aconteceu em Minas Gerais anos antes, a reação da coroa ao tomar conhecimento dos panfletos foi rápida e violenta. Os principais líderes foram presos e condenados à morte em 1799. Então, o movimento de independência da Bahia tinha características populares, pois muitos de seus participantes eram trabalhadores livres e escravizados que lutavam por melhores condições de vida e liberdade. E foi chamado, né, esse movimento foi chamado de Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, devido à participação de alguns alfaiates que assumiram a liderança do movimento.
Alfaiates, né, era uma profissão que produzia roupas, confeccionava roupas, costurava roupas para as pessoas de posse, tá, gente? E aí, em Confidência Mineira, então, foi o ato, né, de Tiradentes para tentar fazer com que Minas fosse uma república na época. Tiradentes também foi enforcado por esse atentado, né? E a coroa considerava isso um atentado contra o poder supremo deles. 7. Descreva a cidade de Salvador na época em que ocorreu a Conjuração Baiana. 8. Porque se afirma que o movimento da independência da Bahia tinha características populares. Você, o historiador, para você ler e entender e responder aqui. O processo de independência do Brasil. Então, a independência do Brasil ocorreu em 7 de setembro de 1822, e teve início quando a corte portuguesa se transferiu para o Brasil em 1808. O primeiro acontecimento desse processo foi que D. João VI, rei de Portugal, assinou um decreto que abria os portos brasileiros às nações europeias aliadas de Portugal, que significou o início da liberdade econômica para o Brasil. Então, em 1821, os portugueses começaram a exigir o retorno da família real para Portugal. A intenção era restabelecer o controle sobre o Brasil, transformando-o novamente em colônia, porque o Brasil, né, mantinha a vida deles lá. D. João VI atendeu às reivindicações dos portugueses, porém deixou no Brasil seu filho mais velho, Dom Pedro, como príncipe regente. Essa situação desagradou os portugueses, que passaram a exigir também o retorno de Dom Pedro. Então, além das riquezas, né, eles queriam que a família real, e era da monarquia, né, voltasse para Portugal, para que eles tivessem novamente o controle aqui da colônia, para que a colônia mandasse para lá os seus metais preciosos, comida, né, tudo que produziam aqui era levado para lá. Por sua vez, a elite brasileira, que era formada por grandes comerciantes e ricos fazendeiros, não queria perder a liberdade econômica que já haviam adquirido desde a chegada da corte portuguesa. Iniciou-se, então, uma campanha para que Dom Pedro permanecesse no Brasil, e foi assim que, em 9 de janeiro de 1822, após receber um baixo-assinado com cerca de 8.000 assinaturas, solicitando sua permanência no Brasil, Dom Pedro assumiu publicamente a vontade de ficar, declamando: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. E essa data, então, ficou conhecida como Dia do Fico. Essa decisão, amanhã eu mando hoje, eu mando um videozinho com essa animação, tá? Essa decisão aumentou as tensões entre os brasileiros e os portugueses que viviam no Brasil. Os soldados portugueses, por exemplo, foram expulsos do país por se negarem a jurar fidelidade a Dom Pedro. Em Portugal, por sua vez, a pressão ocorreu para o retorno para que Dom Pedro voltasse, né? Retornasse rapidamente. E eles ameaçavam, então, enviar tropas de soldados ao Brasil. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro decidiu romper com Portugal e declarou a independência do Brasil. Esse fato aconteceu às margens do riacho do Ipiranga, em São Paulo, local onde Dom Pedro teria dito a famosa frase: brasileiros, de hoje em diante, nosso lema será independência ou morte. Assim, aos 24 anos de idade, ele foi coroado o primeiro imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I, e o Brasil passou a se chamar Império do Brasil. Aqui está uma obra, né, que é da proclamação da independência em 1844. Então, é uma pintura a óleo, ela está no Museu Imperial no Rio de Janeiro. Essa é de verdade, tá, gente? Ela existe. Como Dom Pedro foi retratado na obra? E as pessoas que estão ao seu redor? O que elas representam? Como estão reagindo a esse acontecimento? Então, você sabia, vou deixar para vocês lerem e em seguida responder aqui o exercício 10. Complete as frases com as palavras do quadro. Então, tem um quadrinho aqui e vocês vão encaixar essas palavras aqui nessas frases. Interação.
A transformação do Brasil em um Estado. A partir da independência, né, em 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornou um Estado, ou seja, um país com um governo e leis próprias. Os brasileiros, por sua vez, deixaram de ser súditos do Reino de Portugal e passaram a ter o seu próprio imperador, Dom Pedro I. Porém, a independência não colocou fim ao trabalho escravo, que fora adotado no início da colonização. Pelo contrário, a escravidão continuou sendo a base da força produtiva do Brasil, em especial na roça, né, na produção de café, o principal produto brasileiro de exportação da época. Além disso, a população brasileira, de uma maneira geral, manteve hábitos e costumes coloniais. Os mais pobres não tiveram melhoria na qualidade de vida e os espaços públicos continuaram sem infraestrutura adequada. Ou seja, continuou mais do mesmo. A independência do Brasil significou a liberdade do país em relação a Portugal, mas o Brasil, mesmo na condição de império, manteve o trabalho escravo de milhões de pessoas. Reflita com seus colegas e responda: como você definiria a liberdade conquistada com a independência do Brasil para os brasileiros? Cotidiano dos brasileiros nos centros urbanos. A descoberta do ouro e metais preciosos na região de Minas Gerais, no século XVIII, fez a cidade do Rio de Janeiro o porto oficial da exportação dessas riquezas. Com consequência da sua importância, em 1763, a cidade do Rio de Janeiro passou a ser a capital da colônia e se transformou em um dos principais centros urbanos do Brasil. Em 1808, quando a família real portuguesa transferiu toda a corte e a administração da colônia para a cidade, desenvolveu-se nela uma série de atividades econômicas urbanas, como o comércio e o artesanato. Com a independência do Brasil, em 1822, o Rio de Janeiro tornou-se a capital do Império. Então, Rio de Janeiro já foi nossa capital. Com tantas mudanças, a população urbana cresceu de forma acelerada. Mas a cidade do Rio de Janeiro, assim como os principais centros urbanos do Império, não contava com serviços de infraestrutura como saneamento básico. Para suprir essas necessidades, a população fazia uso do trabalho dos escravizados de ganho, que eram chamados pela população de tigres. Os escravizados de ganho eram alugados por seus donos para exercer atividades urbanas. Já o nome tigre era uma comparação aos animais ferozes que deviam ser evitados quando fossem encontrados pelo caminho, visto que carregavam baris com dejetos e lixos produzidos pelos moradores dos centros urbanos para despejá-los nos rios e nos mares. Eu gostaria de saber o que se passa na cabeça das pessoas para tratar os outros dessa forma. Dessa forma, a rua e o local de despejo do lixo e do esgoto das moradias, os problemas eram causados por esse hábito eram tão sérios que as câmaras municipais tentavam instituir leis para diminuir tais práticas, que já duravam séculos, né? Então, imagina jogando lá daquela podridão que vinha das residências, né? Que eles carregavam em baris. A situação se agravava na época de epidemias, em que as doenças atingiam grande parcela da população. E nós vivemos uma pandemia, né? A solução foi um incentivo na lavagem das vias públicas, por vezes com a ajuda dos próprios moradores. Como essa época a água encanada também não era um serviço oferecido às residências, foram construídos chafarizes com água potável, onde escravizados abasteciam os barris e levavam até as residências. Nos chafarizes também se tornou comum a presença de mulheres que exerciam a profissão de lavadeiras. Em muitas cidades brasileiras é possível encontrar lixo e entulho acumulado em vias públicas, como se pode ver na imagem a seguir. Essa aqui, gente, é uma imagem de agora, atual. Então, no seu município, existe alguma lei que busca garantir que esse tipo de problema não ocorra? Como ela funciona? Bom, gente, existe uma lei, mas ela não funciona. Certo? Conecte o assunto. Como você aprendeu, a definição de Estado passa por 3 características: população, território e governo. Pesquise as informações pedidas no quadro a seguir, depois
Colete imagens na internet, em jornais e revistas que apresentam cada informação. Bom, gente, é difícil, né, imagens para você colar. Ultimamente não existe jornal nem revista, é tudo online, né? Então vamos deixar e vamos responder aqui, ó, na página 180, com mãos à obra. Nós temos aqui exercício 1, assinale V ou F. Exercício 2, relacione as duas colunas, então o que corresponde à primeira coluna na segunda coluna. Exercício 3, ao desembarcar no Brasil, São Tomé de Souza tinha uma missão a cumprir, ocupar e administrar a colônia. Explique como foi feito isso, lá no início do capítulo. 4, os colonos paulistas auxiliaram os padres jesuítas a se fixar no Planalto de Piratininga, porém, a cooperação entre eles durou pouco tempo. Colete dados a seguir, identificando por que isso ocorreu, por que aconteceu. Então, isso aqui vocês vão encontrar lá no início do capítulo, né? Lá na primeira parte que eu expliquei. A que conclusão foi possível chegar com as informações que você coletou? 5. Como foram encontrados ouro e pedras preciosas em Minas Gerais, a coroa portuguesa criou algumas instituições para ter maior controle dessas riquezas. Descreva cada uma delas no passado. Então, lá naquele trechinho que eu mandei ler, está aqui essas respostas aí. Exercício 6. Assinale a alternativa que contém as palavras que completam corretamente a afirmação abaixo. Então, aqui tem um texto e aqui estão as opções, né? Vocês vão marcar qual que se encaixa ali em cima naquelas frases. 7. Quais foram os principais grupos que participaram da Conjuração Baiana? Porque a Conjuração Baiana também é chamada da Revolta dos Alfaiates. Eu expliquei isso. Com a orientação do professor, destaque o adesivo no material complementar e cole-os aqui de acordo com cada descrição. Então, vocês vão lá atrás, no fundo, buscar os adesivos e colar aqui. Vamos ver aqui se eu tenho a apostila. Que página que estão esses adesivos? Nós estamos na unidade 6. Bom, esses adesivos devem estar lá na página 150 ou 151, tá, gente? Eu não estou encontrando aqui a minha apostila, mas, bom, a gente pode ir lá, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó. 247, na verdade, tá, gente? 247, não é página 150, não. Tô sonhando aqui com 150. Tá, gente? 247, então estão aqui os adesivos, tá? Voltando lá para cima, cole todos eles aqui certinho. O que eu aprendi? Aqui está uma breve revisão de toda a unidade, tá? Façam a leitura desses balõezinhos. E aí, tem mais adesivinhos lá atrás, na página 247, para vocês colarem aqui. São alguns ali em cima e 3 aqui. Certo? Eu tô abrindo o calendário aqui. Certo, gente? Na próxima unidade... Oh, meu Deus! Deixa eu voltar lá onde eu estava, né? Certo, gente? Tem uma confusão nas páginas aqui, mas aí os adesivos vocês vão trazer para cá e continuar aqui, ó. Quem eram os escravizados conhecidos como tigre? Acabei de explicar. Por que receberam esse nome? Sobre seu processo de independência do Brasil,
identifique. Aqui tem mais um exercício para você marcar X, responder. E aqui a revisão com o quadro para você completar. O que eu mostrei antes era da unidade 5. Unidade 5 nós já fizemos, né, gente? A prof errou a página aqui. Certo? Então, gente, responder todo esse mãos à obra aí. Escolha 3 exercícios para você mandar para mim, tá? Tire fotos de 3 desses exercícios aí dessa unidade 6, tá bom, gente? Beijo, até mais, até a nossa próxima aula online de geografia.